O vídeo de hoje é como melhorar o seu inglês para entrevista nas agências. Bora lá? Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo vocês que também querem ir para os Estados Unidos como au pair. Como eu disse, dear, o vídeo de hoje é como melhorar o seu inglês para a entrevista de au pair nas agências. Então, dear, olha, essa é uma fase em que nós, au pairs, que estamos no processo, ficamos muito ansiosas, a gente fica muito apreensiva, né? Porque é a primeira etapa, depois que a gente finalmente decide pela agência que mais se identifica com a gente, né? Que a gente mais gostou do suporte ou do financeiro, né? Então, é a primeira etapa que envolve aí o inglês e a gente fica muito apreensiva. É normal, ok? Mas hoje eu quero te dar algumas dicas de como melhorar o seu inglês para essa primeira etapa. Bom dia, eu vou falar sobre 3 agências que, na minha opinião, são as agências mais idôneas, ok? Com mais fluxo de família. Essa é uma dica que eu te dou. Procure uma agência que tenha bom fluxo de família, ok? Para várias famílias entrarem em contato com você quando você ficar online. Então, eu vou falar sobre 3 hoje e elas têm processos diferentes de como testar o seu inglês, ok? Mas a chave de tudo, para qualquer entrevista, para qualquer coisa, aliás, que a gente faz na nossa vida é preparação, ok? Prepare-se, dear. Foque em aulas específicas para as entrevistas. Por quê? Quando a gente sabe inglês e sabe o inglês regular do dia a dia, né? E aí tem um nível de básico a intermediário no inglês que a gente chama de regular, às vezes não é o suficiente para passarmos numa entrevista da agência. Por quê? Por conta do vocabulário, dear. Eu mesma vou falar por mim. Quando eu fui fazer a minha entrevista em inglês na agência, eu não sabia vocabulário do tipo chupeta, fralda, né? Eu não sabia esse tipo de vocabulário, então eu tive que estudar especificamente para passar nesse tipo de entrevista, para responder tipos de pergunta que envolva esse vocabulário, ok, dear? Então, você tem que se preparar especificamente para passar nas entrevistas. E aí, o seu inglês vai melhorar porque você vai conseguir atender às expectativas da agente que vai fazer as perguntas para você, porque não é só pergunta sobre o que você faz no seu tempo livre, perguntas normais do inglês regular, inglês normal, ok? São perguntas muito específicas sobre crianças. Então, se prepare, dear. Então, muitas perguntas a gente também não sabe o que vai cair. Então, tem vários arquivos com mais de 100 perguntas e eu recomendo que você estude todas. Ai, mas teacher, será? Eu vou decorar todas essas respostas? Assim, a gente acaba decorando sim, né? É possível decorar todas as respostas e se preparar para todas elas, de tanto que a gente faz e refaz e refaz e refaz. Então, essa é uma outra dica, fazer muita simulação para essa entrevista. Faça simulação com você no espelho, convide outra menina para fazer uma simulação com você, uma amiga. Eu mesmo tenho várias alunas, né, que me procuram para se prepararem para a entrevista do au pair, porque aí a gente trabalha de uma forma mais personalizada,
de uma forma que vai atender às suas necessidades, eu ajudo você na pronúncia que você tem mais dificuldade, enfim. Então, você tem que fazer muitas simulações e aí você vai acabar decorando, você vai ver. Então, agora eu vou explanar um pouquinho de como cada agência trabalha. Vamos começar pela APIA, que é a Au Pair in America, e a representante aqui no Brasil é a Experimento. Então, se você está com a Experimento, você vai fazer o famoso e temido ITAP. O que é o ITAP? O ITAP é um teste de inglês que você vai fazer da sua casa, ok? Ele é online, é um teste online. Você vai fazer, você vai se conectar lá da sua casa, mas não se engane, dear. A hora que você se conectar, é uma prova oficial. Então você não pode parar. Eu acho que tem uma câmera te filmando assim para ver se você não entra em outra aba, sabe? Se você não cola. Então, não adianta pensar assim, nossa, em casa, tá tranquilo, porque não tá. Uma vez que você deu play lá, você tem que fazer a prova toda e não pode mudar de aba, ok, dear? Então, é um processo não é que é complicado, não é um processo complicado, mas é um certificado mesmo do seu inglês. Então, não é uma coisa boba, não, ok? O que é esse ITAP? Esse ITAP é o de listening, vai testar o seu listening, que é a sua audição, e vai testar o seu speaking, ok? No listening, dear, você vai ter 8 áudios curtos e 3 áudios longos. E eles são alternativa, ok? Então, nos 8 áudios curtos, vai ser do tipo assim: o menino está brincando com uma bola, isso tudo em inglês, ok, dear? O menino está brincando com uma bola, ele chuta a bola e quebra a janela. Aí as opções: o que aconteceu? Então, o menino quebrou a janela, o menino perdeu a bola, ou o menino estava brincando de não sei o quê, ok? Então, você tem que marcar a alternativa correta. Então, tem várias situações, dear, de coisas de criança, ok? Porque esse ITAP, ele é específico para au pair. Então, as situações vão ser coisas que acontecem no nosso cotidiano. Uma outra situação, um outro áudio é: a menina perdeu o sapato para ir para a escola. Ela procurou e estava embaixo da cama. Aí vai ter lá as opções. A menina não pode ir para a escola. A menina perdeu o sapato não sei o quê. Então, sempre são alternativas que estão ligadas mais ou menos com o áudio, mas não necessariamente é a resposta correta, ok? Então, você tem que prestar muita atenção. Nos áudios que são curtos, você não precisa fazer nenhuma anotação, que são muito curtinhos mesmo e já dá a opção lá. Então, dear, nos áudios mais longos, eu recomendo você anotar palavras-chave. Por quê? Porque no decorrer do áudio, a gente vai se perdendo nas informações. E quando você chegar nas alternativas, você não vai lembrar direito do que você já ouviu, ok? Você vai se confundir. Então, anote as palavras-chave para você, quando chegar na alternativa, marcar a alternativa correta, ok? Então, 8 áudios curtos e 3 áudios longos. E aí, no speaking, dear, você vai escutar uma pergunta de 45 segundos ou algo, você vai escutar uma situação e esse áudio tem 45 segundos. São 2 áudios, ok? E depois que você escutar esse áudio, você tem que falar sobre ele por 1 minuto. Então, às vezes, dá a impressão assim, nossa, só 1 minuto? É curtinho. Mas na hora que você tá lá com o seu microfone, que você dá um play,
Um minuto é uma eternidade, dear. Então você não sabe o que falar, você começa a repetir muito da mesma coisa. E aí não é legal para o seu speaking. Então, dear, você tem que falar por um minuto, né? Com eloquência, com coesão, com coerência, ok? Então, não pode ficar se repetindo muito, como aqui às vezes eu faço no meu vídeo. Que eu sei, eu sou meio prolixa, dear, eu sei disso. Mas você tem que ser eloquente, ok? Nesse um minuto que você tem para mostrar o seu speaking, para mostrar que você entendeu o áudio e que você consegue falar sobre o assunto. Então, mas o que cai, teacher? A gente nunca sabe, dear, a gente nunca sabe. Mas tem arquivos que as meninas que já fizeram recentemente montam e que dá para a gente se basear, mas como são só duas perguntas, dois áudios, às vezes é difícil cair o que está ali, né, do que a gente estuda. Então, a gente tem que estudar tudo, tudo. Né? Por exemplo, pode cair uma pergunta do tipo: How do you describe your childhood best friend? Então, como você descreveria a sua melhor amiga de infância? Então, você tem que falar muitos adjetivos. I would describe my childhood best friend as a person who always helped me. We are very close. We are friends since kindergarten. Não sei. We are friends since school. She lives next door. She's my neighbor too. We went to school together. She's a wonderful student, a wonderful daughter. She always helps me at school. Então você tem que inventar uma historinha, dear. Então você tem que encher ali de vocabulário e florear a sua resposta, ok? Então não pode ser sucinta, falar assim, nossa, minha melhor amiga da escola é muito legal. Você tem que falar um minuto sobre isso, ok, dear? Então, pensa aí numa história. Né? Eu sempre falo para as minhas alunas, pensa numa história. Né? O que você fazia com essa best friend? Vocês iam no playground? Vocês estudavam juntas? Então, pensa numa história, invente a história, ok? Aí uma outra pergunta pode ser: How do you explain right or wrong for children? Então, como você explica o que é certo e o que é errado para as crianças? Né? Então, você pode falar: So, it's always hard to explain to kids what is right or wrong. It's up to adults to teach them about what is right or wrong. So, once, for example, when I took care of my kid. We were. Então, inventa uma historinha. Então, é sempre difícil explicar o que é certo e errado para a criança, mas uma vez, quando eu cuidava de fulano, teve essa situação onde eu pude passar para ele que o que ele fez era errado. Então, sempre envolva uma historinha, dear, que vai dar um minuto aí para você falar, ok? Uma outra pergunta pode ser: What do you think about the influence of cell phones for kids? Então, o que você acha da influência de telefones para as crianças? Né? Então, você pode falar: Oh, it's always difficult to talk about this subject, the influence of cell phones, because nowadays cell phones is a part of life of everybody. Everybody needs cell phone. It's hard to control. There was this time, e sempre começa uma historinha. Então, teve essa vez que a minha kid estava com o celular e aí ela ficou muito tempo, ela estava assistindo um joguinho, um videozinho no YouTube, e eu falei para ela que para a gente brincar mais, que era muito mais proveitoso, enfim, também dá para incluir uma historinha aí. Né? Tem uma outra pergunta: What are the benefits of having a pet? Então, quais são os benefícios de ter um pet?
Oh, having a pet is something wonderful. I have a dog. E aí começa a falar de você, de como o seu pet muda a sua vida, de como alegra o seu dia, enfim, né? E se você não tem pet, você inventa que tem. Ok, dear? Para falar bastante durante 1 minuto, ok? E usar todo o seu vocabulário. Então, na Ápia é assim. A gente tem o ITAP, que é o listening e o speaking, e depois também a gente tem uma conversa com a agente. E aí a conversa é como em outras agências, que é mais sobre você, né? É feita face to face, pode ser presencial, pode ser pelo Meet, né? Online. E aí ela vai perguntar sobre você, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são as suas experiências com crianças, por que você quer ser au pair. Então, para responder essas perguntas, é uma questão de preparação, ok, dear? Mas sempre tenha em mente em falar as respostas completas, falar muito sobre você, para usar o seu inglês, para mostrar que você tem um vocabulário rico, ok? Para que o seu nível de inglês seja de intermediário para cima, ok? Aí tem uma outra agência, a Cultural Care. Na Cultural Care, você vai fazer a sua entrevista também com a agente, ok? Na Cultural Care não tem o ITAP, não se preocupe, ok? E você vai fazer a entrevista online. E ela vai fazer esse tipo de pergunta para você. Por que você quer ser au pair? Do seu free time, o que você faz no seu free time? Falar sobre a sua família, falar sobre a experiência que você tem com crianças, falar sobre a sua comida favorita, enfim, é uma conversa mais informal, mas o que tem na Cultural Care são perguntas de emergência. O que é isso? São perguntas do tipo: o que você faria se a criança caísse do balanço e se machucasse? Ok? Então, essas perguntas, dear, a gente tem que se preparar para elas, porque lá no grupão, às vezes, naqueles arquivos de estudo, a gente encontra muito respostas padronizadas do tipo: eu ligaria para a emergência, para o 911, né, que é a emergência nos Estados Unidos, e ligaria para os meus hosts para avisar o que aconteceu. Então, essa é uma resposta padrão. Mas eu sempre falo para as minhas alunas: tomem cuidado, escutem com atenção a pergunta da gente. Por quê? Às vezes, dear, é uma pergunta de emergência que você não precisa ligar para o 911. Por exemplo, o que você faria se a sua kid caísse do balanço e se machucasse? Né? Aqui não tem o tamanho do machucado. Aqui a kid não quebrou nada, né? What would you do if your kid fell off the swing and hurt? Got hurt. Então, não é uma pergunta, não é uma resposta que a gente ligaria para o 911, dear, porque você não liga para o 911 só por causa de um ralado, ok? Então, essa resposta padrão já não cabe para essa pergunta. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é tudo ligar para o 911, né? Então a gente vai ver que você decorou coisas ali do grupão, né? E não está nem prestando atenção no que ela perguntou, ou você realmente não entendeu o que ela perguntou, ok? Então, aí vai te prejudicar na entrevista com a agência. Então, preste bastante atenção nas perguntas. Aí, se for, sim, uma pergunta de emergência que você tem que ligar para o 911, aí sim, do tipo: your kid, you are cooking and then your kid got the pen
and spilled hot water on her body, né? Então, você estava cozinhando e aí a sua kid pegou a panela e jogou água quente no corpo dela inteiro. Imagina, né? Esse tipo de situação, aí sim, dear, você vai ligar para o 911, certo? Então, preste muita atenção nas perguntas de emergência da Cultural Care. Então, é assim que vai ser feita a sua entrevista de inglês lá na Cultural Care. Aí temos, então, a Au Pair Care, é a terceira agência. Na Au Pair Care não tem ITAP, não tem pergunta de emergência, é mais mesmo uma conversa para identificar o seu nível de inglês. Então, ela vai perguntar por que você quer ser au pair, quais são os seus hobbies, vai falar para você falar um pouco da sua família, do seu background, né? Do seu de onde você nasceu, né? Onde você mora, enfim, o que você gosta de fazer com seus amigos, se você já viajou sozinha, por quanto tempo, se os seus pais te dão apoio no seu processo de ser au pair. Então, são umas perguntas, assim, mais uma conversa, né? O que você tem que ter em mente nas perguntas da Au Pair Care são respostas completas. Se ela te perguntar, você já viajou sozinha? Have you ever traveled alone without your family? Não vai responder só assim, yes, I did, né, dear? Então, são respostas muito curtas não dá para avaliar o seu inglês. Então, dê respostas completas, dê respostas formuladas, use. Eu sempre falo para as minhas alunas, use assim, quando ela perguntar, por exemplo, o que você acha da criança usar muito o telefone? What do you think about kids who use a lot the cell phone? Aí use expressões do tipo, in my opinion, I believe, então eu acredito que, na minha opinião, ok? Então sempre dê respostas completas, não fale assim, eu acho que é ruim, I think it's bad, né? Então, isso não vai avaliar muito bem o seu inglês. E outra, ela vai ter que fazer muito mais perguntas para conseguir aí dar uma nota para você, ok? Então, dê respostas completas, se prepare, ok? Treine bastante, ok? E adeque também de outra coisa, adeque o seu vocabulário se for preciso para estruturas mais simples. Às vezes, lá no arquivo de estudo, a gente vê respostas maravilhosas, né? Respostas assim, super completas, mas com um vocabulário super difícil de memorizar. Eu sempre falo para as alunas, isso aqui, dear, é um norte para você. Depois você vai adequando a resposta no seu jeitinho, com o seu vocabulário, com a sua personalidade, ok? Então, por exemplo, eu gosto muito, eu sempre falo para as alunas lá, né? Por que você quer ser au pair? Eu gosto muito da frase, because I want to contribute to the kids' development. Né? Porque eu quero contribuir com o desenvolvimento das kids, enfim, eu gosto dessa resposta. Mas, se ela é muito difícil de você memorizar, de você incorporar, sabe? Se você acha que você está falando muito ela roboticamente, então adeque. Né? A gente pode ter essa resposta como um norte, mas adequar ao nosso vocabulário. Então, eu sempre mudo para as meninas que não conseguem, que não se veem falando desse jeito, eu adequo algo do tipo I want to help my host family to raise great kids. Então, ao invés de I want to contribute, fala I want to help. Acho que help é um vocabulário
que todo mundo consegue falar, memorizar, incorporar, né? I want to help my family to raise great kids. Eu quero ajudar a minha família a criar crianças maravilhosas para o mundo. Então, você vai adequando o seu vocabulário, dear. Então, isso dá para você fazer com todas as respostas, para que você consiga, assim, memorizar e ficar mais com a sua carinha, com o seu jeitinho e menos robótico, ok? Então, dear, estude todos os dias um pouco por dia, ok? Faça simulações, como eu falei, e estude mesmo. Faça muitas simulações, muitas conversas no espelho, enfim, né? Ou procure ajuda, eu estou aqui para te ajudar, né? E outro ponto é, trabalhe na confiança. Você já vai mentalizando que tudo deu certo, que o seu inglês está ótimo, que você vai conseguir, que você já conseguiu passar nessa entrevista, visualize já você conversando de maneira que vai fluindo, ok? Que seja uma conversa agradável, porque no final é isso, dear, é uma conversa. Esqueça que você está lá para ser testada, ok? Trabalhe na sua confiança, que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sempre falo para as alunas, olha, vocês sabem o que falar, nós já estudamos, a gente já fez a nossa parte. Agora, relaxa, respira e tudo vai dar certo. Já mentaliza que já deu certo, ok, dear? Então, são essas as minhas dicas para você que quer melhorar o seu inglês para entrevista nas agências. Ok, dear? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e te vejo no nosso próximo vídeo. Beijo!